Já de volta com a nossa Alamanda Revista. Olha, você pode participar comigo no 99911 4456. Pessoal, eu já começo nossa Alamanda Revista com aquele bate-papo de sempre, né? Até porque o assunto de hoje ele é muito atual, extremamente relevante. É muito importante a gente falar sobre isso, que é o luto, né? Como lidar com esse luto na pandemia. E infelizmente tem muitas pessoas perdendo aí seus entes queridos por causa da Covid-19. E é por este motivo que ela está aqui ao meu lado, a psicóloga Diene, que atende no hospital regional, né? Então ela já está aí, né, no dia a dia, na luta, já lidando com essas pessoas mesmo, com muita experiência para compartilhar conosco. Diene, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Alamanda Revista. É um assunto dolorido, né, complicado, muito triste, mas é a realidade, né, Diene? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço a oportunidade também de poder falar um pouquinho hoje com a nossa comunidade de Vilhena sobre esse assunto tão difícil, tão delicado, mas que é necessário ser falado agora, né? Antes da gente entrar para as perguntas, eu quero que você me fale. Hoje você atua lá no Hospital Regional e tem outros psicólogos também, né? Como é que está sendo o dia a dia de vocês hoje lá, Diene? Bom, eu nesse momento estou realizando o atendimento dos colaboradores, estou direcionando a minha atuação voltada para o atendimento dos colaboradores, tanto do Hospital Regional quanto da Central Covid, porque eles também precisam de cuidado, não é só os pacientes e os familiares. E nós temos também alguns psicólogos dentro do hospital e também na Central Covid que estão realizando esse atendimento com os familiares e pacientes. Olha só, então vamos lá então para as perguntas. Como acolher um enlutado? Bom, essa é uma das perguntas mais difíceis e uma das tarefas mais difíceis para a gente fazer na nossa vida. Porque geralmente a gente não sabe o que fazer, como fazer, o que falar. E especialmente porque na nossa cultura a gente não é encorajado a falar sobre luto. Eu, por exemplo, já tentei falar sobre luto várias vezes com a minha família e eu sempre escuto assim, que conversa é essa, menina? Né? Então, assim, na nossa cultura, a gente não é acostumado a falar sobre morte. Isso é algo assim que, isso não é coisa para se falar. E eu vou falar uma coisa para você. E aconteceu uma experiência ontem ainda. Minha irmã mora em Curitiba, né? E aí ela, mandando mensagem para mim, entrou em contato comigo dizendo assim, Kézia, eu acho que a gente precisa fazer um plano funeral. Porque lá é muito comum as pessoas fazerem um plano funeral, né? Vamos começar a pagar um plano funeral, não que a gente queira que isso aconteça, mas se um dia porventura acontecer, né, a família já está preparada. Eu levei um susto. Tá ficando louca? Doida ficar pensando em plano funeral, né? Não, que é isso? Eu quero pagar um plano de saúde, não um plano funeral, né? Porque é uma coisa muito fora da nossa realidade. A gente realmente não espera. E o que você disse é realmente... Exatamente, é exatamente essa reação que a gente encontra quando a gente vai falar sobre morte. Só que morte, assim como vida, faz parte do nosso ciclo natural. Então, como a gente não é encorajado a falar sobre isso, a gente também não sabe como lidar, o que falar, o que fazer. E muitas vezes essa falta de conhecimento faz com que a gente se afaste da pessoa enlutada. Porque eu não sei o que fazer, então é melhor eu sair, né, e não ter tanto esse contato. Então, eu geralmente recomendo que para a gente acolher uma pessoa enlutada, a gente precisa ter uma postura muito empática. A gente se colocar naquela posição de ouvir, de permitir que ela expresse a dor que ela está sentindo. Se ela quiser chorar, a gente pode oferecer um lenço, a gente pode oferecer um copo com água. E, principalmente, a gente oferecer o nosso silêncio, estar aberto para ouvir o que ela tem a nos dizer, para acolher, para ser empático. Então, eu, particularmente, dou sempre preferência para o silêncio, para uma escuta empática, porque eu acredito que isso vale bem mais do que muitas palavras, né? Embora a gente possa estar dizendo também, olha, eu não consigo imaginar como deve estar sendo esse momento agora para você, mas eu quero que você saiba que eu estou aqui do seu lado. Então, a gente tem, assim, essas possibilidades para estar acolhendo, mas principalmente permitindo que essa pessoa expresse o que ela está sentindo, de uma maneira empática e acolhedora. E quais são as reações normais do luto? Bom, geralmente quando eu atendo pessoas enlutadas, muitos deles falam assim, nossa, eu acho que eu estou ficando maluca.
eu estou tendo umas sensações, uns pensamentos estranhos que às vezes eu prefiro não compartilhar com ninguém, porque eu acho que se eu contar, eles vão querer me internar em algum lugar, né? Então, o que é normal a gente sentir quando a gente está enlutado? Primeiro, é muito natural a gente, às vezes, ter aquela sensação de presença, sentir que essa pessoa que morreu, de repente, está próximo, que, de repente, ela vai chegar a qualquer momento. A gente sentir aquela boca seca, sentir muita tristeza, choro persistente. A gente sentir, muitas vezes, dificuldade para conseguir dormir, ou dorme demais ou dorme de menos, mas geralmente acorda durante a madrugada, dificuldade para se alimentar. Então, todas essas são reações esperadas diante de perdas de membros, e não só de pessoas, mas de animaizinhos, de emprego, de relacionamento, que a gente vivencia um luto, mas tudo isso são reações esperadas. Às vezes a gente tem pensamentos obsessivos também. Essa superação, ela não acontece do dia para a noite, né, Jenny? Não. Precisa de um tempo, né? Sim. Paciência. Muita paciência, né? E às vezes a gente também tem pensamentos obsessivos, porque a gente fica pensando o tempo todo nessa pessoa que morreu, imaginando como ela está agora, se preocupando, né, poxa, o que está acontecendo com ela agora nesse momento? Pensando em, de repente, ir lá no cemitério e tirar a pessoa de dentro do caixão. Isso não é anormal, não. Se você está vivenciando um luto aí agora e, de repente, está sentindo tudo isso, isso é esperado que aconteça, tá? Não é anormal. E tem também várias outras reações que são consideradas normais e que a gente, através das redes da prefeitura, a gente também está disponibilizando. Então, acompanhem lá, que a gente vai estar colocando mais material, trazendo mais informação sobre esse assunto por lá também. Agora, quando tem crianças, idosos envolvidos, alguém da família que tem problema no coração, tem que contar e como contar quando perde alguém da família? Sim, isso é muito importante, né? Eu acredito que não tem ninguém assim tão piquititinho ou tão idoso que não mereça a verdade. Geralmente, a nossa tendência é de tentar proteger. A gente pensa que está fazendo algo bom, omitindo que aquela pessoa está doente, omitindo que esse ente querido morreu. Mas, na realidade, não. Isso é muito ruim, porque mesmo que seja da maneira da criança, do idoso, ou se essa pessoa tem uma deficiência, por exemplo, ela vai conseguir sentir o que está acontecendo. Então, a gente precisa ser muito sincero. Para isso, a gente vai precisar... Primeiro, se é alguém que toma alguma medicação controlada, um idoso, por exemplo, ou tem problema de pressão, alguma coisa nesse sentido, né, pressão alterada, é importante a gente se certificar que essa pessoa tomou essa medicação já certinho, escolher um ambiente assim mais reservado, né, escolher uma pessoa da família que tenha um vínculo já estabelecido. Às vezes as pessoas pensam até assim, eu vou chamar um psicólogo, vou contratar um psicólogo para contar. Mas, na verdade, um familiar que tem um vínculo estabelecido seria até essa pessoa ideal, sim, né? E aí a gente poder contar isso de uma maneira lúdica, não tem problema a gente usar a palavra morreu, né? Até é importante que a gente fale com as crianças. Eu até trouxe um livrinho, só que eu acabei deixando ali. A gente tem opções, de livros, a gente tem opção às vezes de fazer desenhos, né? De fazer algum tipo de atividade lúdica ali com a criança que vai poder nos permitir trabalhar isso com elas, né? Trouxe esse livrinho aqui, acabei deixando o meu outro sobre luto em casa, mas eu trouxe esse aqui sobre quando a pessoa fica adoecida. Então, às vezes, a pessoa foi para o hospital, está internada, ou está com Covid, foi internada, a gente já consegue ir trabalhando com a criança esse momento. Né? Dizer que tem alguém internado, dizer que está doente, explicando. Aí já vai preparando, exatamente, né, antes que aconteça o ruim, algo ruim. Exatamente. Então, a gente já vai fazendo todo esse preparo. E isso é extremamente importante. A verdade é essencial e a gente recomenda também assim que evite usar, por exemplo, ele foi embora.
Aí a criança fica pensando assim, nossa, mas vai voltar, ou de repente ele me abandonou. Verdade. Né? A gente já teve casos assim de crianças que a gente fala, ele virou uma estrelinha. A criança subiu no telhado tentando alcançar o céu porque quer pegar essa estrelinha. Nossa. Ou de repente, o papai foi morar com o papai do céu. Aí a criança acha que o papai do céu é ruim porque levou o pai. Então a gente precisa dizer a verdade. É muito difícil porque na nossa cultura a gente não é encorajado a falar sobre morte, mas a gente tem como sim buscar essas estratégias um pouco mais lúdicas. Geralmente as crianças já tiveram algum cãozinho, perdeu um cãozinho, ou até mesmo plantinhas. Às vezes a gente consegue usar todos esses recursos para ir ilustrando e mostrando como que funciona a morte, né, para a criança. A questão de dar remédios, calmante, é indicado? Deve dar mesmo calmante? Não, né? É muito, muito, muito comum as pessoas pensarem assim, meu Deus, ela não vai aguentar receber a notícia que o filho morreu. Já dá logo o remédio antes para a pessoa. Vamos dar o remédio logo, aí depois a gente dá a notícia. Mas isso é muito ruim. Que nem eu disse, se essa pessoa tem já algum problema de saúde prévio, se certifica que ela tomou a medicação certinha antes de dar essa notícia, mas seja verdadeiro. Diga o que aconteceu sem dar nenhum tipo de calmante, porque às vezes essa pessoa ela quer dizer alguma coisa para essa pessoa que morreu, ela quer chorar, ela quer se despedir, de repente ela quer escolher a roupa que essa pessoa vai usar, ela quer escolher a cor da flor, enfim. E quando ela está dopada com essa medicação, ela não tem atitude, ela não tem como, ela não vivencia esse momento da maneira como é necessário. Quando passa o efeito do calmante, cai a realidade à tona e é pior. É muito pior, porque aí essa pessoa que morreu já não está mais ali, não dá mais para fazer nada, né? Porque, infelizmente, essa pessoa não conseguiu vivenciar esse momento. Porque não é à toa que a gente tem os velórios. Eles têm essa função mesmo de nos permitir se despedir, homenagear o nosso ente querido. Então, estar bem consciente nesse momento é essencial. E, inclusive, deixar nossas crianças, idosos, pessoas com deficiências participarem também desse momento. É fundamental. Agora, vamos para outra pergunta. Comentários sem noção. Como lidar com os comentários sem noção? Na maioria das vezes acontece no velório, né, Jenny? Tá lá, as pessoas estão lá se despedindo, aí vira e mexe a família acaba ouvindo aquele comentário sem pé e sem cabeça, né? Aí chega um inconveniente da vida e faz aquele tipo de comentário. Como lidar com isso? Bom, uma das primeiras questões é que isso acontece por falta de conhecimento. Por falta de empatia, às vezes. Então, geralmente é muito comum as pessoas dizerem assim, não fica assim não, depois você vai ter outro bebê. Dizer para a mãe que acabou de perder um filho, né? Você ainda é jovem, depois você pode ter outros bebês. Não chora não, porque ele não ia gostar de te ver assim. Ei, o que você vai fazer com as coisas dele? Você vai doar? Fulano disse que se você for doar tal coisa, ele quer. Então, acontece, né? Eu faço acompanhamento, assim, na clínica também de pessoas enlutadas e a gente escuta todo tipo de comentário. Aí vamos supor, mas quem mandou também sair por aí sem máscara? Mas também fulano porque estava lá no final de semana no piseiro, né? Porque culpa foi de ciclano que levou o vírus para a família. Aí a pessoa fica tentando encontrar um culpado, tipo de comentário que não agrega, não edifica em nada. Exatamente. São comentários que não agregam nada naquele momento na vida da pessoa e muito pelo contrário. Às vezes eles acabam fazendo com que ela tente reprimir os sentimentos que ela está tendo naquele momento. É como se a gente não autorizasse que ela pudesse sofrer, né? Porque, fulano foi em tal lugar, enfim. Então, assim, é muito desagradável. Nesses casos, a gente precisa ser assertivo. A gente precisa sinalizar para essa pessoa que ela está sendo inconveniente. Então, se de repente a gente está próximo de uma pessoa enlutada e percebe que a pessoa está fazendo esse tipo de comentário, a gente pode intervir, né, para que essa pessoa pare com isso, ou se é um enlutado mesmo, mas geralmente está bastante fragilizado nesse momento, não consegue. Mas o ideal é pedir, olha, eu não estou me sentindo confortável com essas coisas que você está dizendo, será que você pode me dar licença? Né? Olha, eu não gostaria de falar sobre isso agora. Então, são assim algumas opções para a gente poder
colocar limites, estabelecer limites nesses comentários inadequados. Cada pessoa é única, cada luto é único, cada perda é única. Então, só quem sabe o que é vivenciar essa dor, essa perda, é quem está passando. Né? Então, a gente precisa respeitar esse momento, isso é essencial. Você comentou sobre a questão dos pertences. Como que a família, o que a família tem que fazer quando perde? Fazer o que com essas coisas que ficam, com esses pertences? Bom, geralmente eu recomendo que essa família possa manter esses pertences por pelo menos 3 meses. Às vezes as pessoas acreditam assim, vamos tirar tudo logo do ambiente, porque aí a gente vai esquecer mais rápido. Eu não vou falar, eu não vou conversar sobre isso, que a gente vai esquecer mais rápido. Mas na verdade não. A presença desses pertences, desse ente querido no ambiente é bom para facilitar seu choro. Então você vê uma roupa, você vê um calçado, você vê alguma coisa que essa pessoa gostava, era uma xícara que ele sempre usava. Tudo isso são coisas assim que facilitam para que esse pesar, essa dor seja externalizada. Depois desse tempo, ou quando a família sentir que está preparada, a gente começa a recolher esses pertences, a guardar algumas coisas de recordação. É muito importante assim a gente compartilhar com toda a família. Olha, tem essas coisas aqui, você quer ficar com alguma coisa para você de recordação? Então eu recomendo que as coisas sejam doadas, mas às vezes tem algumas coisas que são de valor maior, podem ser guardadas ou até mesmo vendidas, se for o caso, guardadas como recordação. Então, recomendo também que doe roupas, por exemplo, para pessoas que você não vai ter contato sempre. Porque o nosso cérebro, ele faz um mecanismo de busca. Então, você, às vezes, está na rua e você vê alguém e você fala, nossa, é ele. O coração chega, dispara. E aí, a gente fica meio que procurando a pessoa que morreu. Né? É normal isso. E aí, se a gente fica encontrando nas coisas dessa pessoa, usando, isso acaba não sendo saudável. Para que esse processo de enlutamento, de elaboração, aconteça de uma maneira funcional, saudável mesmo. Agora, já para a gente finalizar, Diene, vamos falar dessa questão do velório. Por que é tão importante fazer o velório? Na primeira onda da pandemia, eu lembro que não era permitido o velório. Foi bem no começo da pandemia, não podia fazer velório. A pessoa falecia e já era enterrada. Agora, nessa segunda onda, eu já observei que em alguns casos está sim acontecendo o velório, né? Mesmo com poucas pessoas para não causar aglomeração, só ali entre a família mesmo. Por que é tão importante esse momento, o velório? Bom, o velório é um momento em que a gente vai fazer despedidas, em que a gente vai fazer homenagens, e é aquele momento que a gente precisa para cair a ficha, para constatar que realmente essa morte aconteceu. Então é como se a gente passasse por várias fases durante esse tempo do velório. A gente tem hora que chora muito, daqui a pouco fica paradinho assim, como se estivesse olhando para o nada, porque a gente fica muito esgotada emocionalmente, daqui a pouco chora de novo, recebe o apoio das pessoas. Quando a gente tem pessoas que vêm no velório do nosso ente querido, é uma forma da gente visualizar o quanto que ele era amado, o quanto que ele era importante. Então, isso também faz um bem muito grande para esse familiar que está enlutado. Então, o velório, ele é como se fosse um rito de passagem, que simboliza que essa pessoa não vai estar mais aqui de corpo físico presente com a gente, né? Vai estar no nosso coração, mas não vai estar mais no dia a dia. Então, é um momento extremamente necessário para que a gente realmente constate que essa morte aconteceu, para que a gente faça homenagens, para que a gente se despeça dessa pessoa. E agora, na pandemia, a gente precisa ser muito mais criativo, para que a gente consiga fazer esses rituais, né, mas de uma maneira mais adaptada. Hoje em dia a gente vê memoriais que são feitos online, onde as pessoas deixam mensagens. A gente vê missas online, a gente vê uma série assim, de alternativas que as pessoas estão utilizando. Carreatas também. Como não pode ter esse contato, então as pessoas às vezes fazem essa carreata. São formas assim de homenagear mesmo esse ente querido. E também nas redes sociais, né? Deixar esse espaço nas redes sociais, mensagens, tudo isso conforta muito a família. Que bom, Diene, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, lembrando que essa entrevista ela vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube TV Alamanda Vilhena, né? Se você aí acompanhou a entrevista, mas conhece alguém que poderia ter assistido a entrevista,
entrevista, você acha que alguém precisa assistir essa entrevista, vai lá no canal do YouTube hoje à tarde, a partir das 15, né, diretor? Já estará disponível, vai lá, pega o link e envia para essa pessoa, porque vai ajudar bastante. Diene, então hoje você atende como? As pessoas podem buscar ajuda onde? Bom, eu atendo no Hospital Regional, nesse momento estou atendendo colaboradores e também faço atendimentos online, né? Não estou atendendo presencialmente agora na pandemia, mas a gente está aí nas redes sociais, né? Só pesquisar aí por Diene Nepomuceno que vocês me encontram bem facinho. Obrigada, viu? Eu O que espaço agradeço. estará sempre aberto, muito bacana. Pessoal, vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com muito mais. Fique aí porque hoje ainda tem o Fica a Dica aqui no nosso Alamanda Revista. Volto já.